Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse texto da Bíblia deve ser conhecido, você deve conhecer, se você já leu a Bíblia ou já ouviu alguém pregar o Evangelho, você conhece a história da mulher de Ló. Algumas pessoas passam despercebidos por esta advertência que Jesus faz aos seus discípulos, e dizendo aos seus discípulos, ele diz a todos os cristãos: lembrai-vos da mulher de Ló. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre lembrai-vos. Eu achei importante esse assunto que a Bíblia nos sugere, lembrai-vos. A lembrança é importante, nós abordamos isso no vídeo anterior. E hoje traremos aqui, a partir desse texto de Lucas, capítulo 17, versículo 32, onde Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas antes que ele dissesse aos discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus respondeu perguntas. Os fariseus chegaram a Jesus e perguntaram quando viria o reino de Deus, quando viria o reino messiânico que eles esperavam. E Jesus começou a falar que o reino de Deus não é visível, o reino de Deus aqui na terra não é visível, mas está nos nossos corações. E depois ele, falando já no reino de Deus, propriamente no milênio, ele começou a falar sobre os acontecimentos que acontecerão antes. E ele disse então, ele falou que os dias da vinda de Jesus Cristo para começar a reinar, na verdade, começa com o arrebatamento da igreja. Ele falou, não usando a palavra arrebatamento, mas ela está em outro lugar. Ele falou que será semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E ninguém percebeu até que veio o dilúvio e os consumiu a todos. Assim será, disse Jesus, a vinda do Filho do Homem. Aí ele passou a dizer que também foi semelhante aos dias de Ló, porquanto nos dias de Ló comiam, bebiam, plantavam e edificavam, já não havia mais casamento, e até o dia que Ló saiu da cidade. Então veio Deus, mandou fogo e enxofre e destruiu a cidade. Jesus está falando da surpresa que será o arrebatamento, a sua vinda no momento do arrebatamento. E ele disse que as pessoas não devem recuarem. Ele estava dizendo que quem estiver no campo não volte a pegar alguma coisa em sua casa, que está em cima no monte não desça, e não se mova do lugar, mas dali de onde você está, da onde a pessoa estiver, ali ela estará sendo tomada. E Jesus disse também que dois estarão no campo, um será tomado, outro deixado, duas estarão moendo no moinho, e uma será tomada e outra deixada. Dois, um casal, estarão na cama, um será tomado e o outro deixado. Isso fala do arrebatamento, tomado, arrebatamento. Agora, ele termina dizendo: não se esqueçam da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. É muito importante isso. É importante que nós entendamos esta advertência do Senhor Jesus. E a lembrança que devemos ter das coisas, como falei ontem, a nossa memória é capaz de armazenar, de codificar milhões de informações. Nós devemos lembrar. Eu agora lembro de Jeremias. Jeremias, ele foi o profeta que profetizou o cativeiro de Judá à Babilônia. Ele profetizou a destruição de Jerusalém, de toda Judá.
E ele não só profetizou, ele presenciou essas coisas acontecerem. Ele viu quando os jovens, as donzelas israelitas, as jovens virgens foram levadas cativas, arrebatadas e levadas cativas pelo invasor. Ele viu crianças, mulheres morrendo nas ruas, com fome e sem terem um teto, porque as suas casas haviam sido queimadas a fogo. Ele viu tudo isso e então ele disse: estas coisas me vêm à memória, me vem à lembrança. Mas escrevendo o seu livro de lamentações sobre esses fatos, ele, no capítulo 3, versículo 21, ele diz: mas eu prefiro trazer à memória as coisas que me trazem esperança. As coisas que me trazem esperanças. Aquela tragédia que Jeremias viu, ele havia profetizado e agora viu com seus olhos acontecer, aquilo estava marcado na memória, na mente. Os seus olhos pareciam estarem vendo todos os momentos o que aconteceu. Porém, ele agora tinha outras lembranças. E as outras lembranças é que, juntamente com a profecia da destruição e do cativeiro, Deus deu a Jeremias a promessa, a profecia da promessa da restauração da cidade de Jerusalém e de Judá e a volta do povo do cativeiro. Ele escreveu uma carta mandada por Deus, ordenada por Deus, aos cativos da Babilônia, dizendo que depois de 70 anos de cativeiro, o Senhor traria de volta o povo a Jerusalém. Mas Deus, ele trabalha com alguma coisa muito importante. Jeremias, em algum momento, na sua fraqueza e na sua dor, no seu sofrimento, ele chegou a duvidar de que essas coisas acontecessem. Então, Deus fala com Jeremias e diz: Jeremias, vai e compra. Indicou qual? Compra uma propriedade, manda lavrar a escritura, porque nesta terra ainda se plantará vinhas, ainda se edificarão casas, ainda haverá casamentos, ainda haverá alegria. E Jeremias agora, ele se esforçava para trazer à memória estas promessas, a lembrança delas, porque essas lhe traziam esperança. Quem sabe eu estou falando para uma pessoa que está atribulado, que vive remoendo lembranças tristes, lembranças caóticas, lembranças de tragédias, lembranças ruins que aconteceram em sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. Quem sabe? Há tanta gente assim, há tanta gente no mundo vivendo assim, mas saiba que pode existir alguma coisa de que você pode ter lembranças que lhe tragam esperanças. Você precisa lembrar as coisas que te trazem esperanças, as coisas que te trazem segurança, as coisas que te trazem paz, as coisas que te fazem ter esperanças e sonhos de viver a vida que você ainda não viveu, ou se já viveu e perdeu, mas Deus quer te dar de volta. Então, não esqueça das coisas que elas trazem esperanças, das coisas que te dão esperanças.
das coisas que alimentam a tua esperança. O apóstolo Paulo, falando da esperança, ele disse: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu prezado internauta, meu irmão, meu amigo, Deus está te dirigindo uma palavra. Quem sabe não aconteceu nunca uma tragédia em tua vida, você nunca presenciou, mas saiba que um dia pode acontecer. E se acontecer, você precisa estar certo de que Deus tem coisas boas para que você tenha esperanças. Assim sendo, não perca a sua esperança, não perda de vista as coisas que podem te trazer esperança. Lembrar-se é importante. Eu poderia falar de tantas coisas, tantas coisas. Você viu como Deus, ele mandou que Jeremias comprasse uma propriedade e lavrasse a escritura, e todas as vezes que Jeremias lembrava daquela propriedade, daquela escritura, ele renovava a sua esperança na restauração de Israel, na restauração de Jerusalém, por quem ele estava sofrendo. Amigo, Deus quer te marcar com alguma coisa. Pedro havia esquecido que um dia o Senhor lhe falou, dizendo: de agora em diante, você será um pescador de almas. Mas depois da morte de Jesus, Pedro volta a Galileia, ele arranja barcos, e ele era pescador antes, pescador profissional, e redes, e ele disse: eu vou pescar. E como ele era um líder, então os seus irmãos, os outros apóstolos, disseram: nós também iremos contigo. Então foram pescar. E eles tinham experimentado no começo do ministério ainda deles, quando Jesus concedeu-lhes a pesca maravilhosa lá no mar de Genezaré, lá na Galileia. Agora eles voltaram ao mesmo lago. O barco podia ser outro, a rede podia ser outra, mas o lago era o mesmo, a profissão era a mesma, as condições eram as mesmas. E eles foram pescar. E eles pescaram a noite toda a noite eles estiveram pescando. Eles eram profissionais, eles sabiam o segredo da pesca, sabiam como os peixes reagiam e como eles estavam à noite, mas naquela noite nada apanharam. Então, de manhã, apareceu um personagem, porque àquela altura Jesus já havia ressuscitado dos mortos. Apareceu um personagem lá na praia onde eles estavam. Perguntou a eles se eles tinham tinham apanhado peixes na pesca. Eles disseram que nem nada. Então, aquele personagem disse-lhes: lançai a rede ao lado direito do barco. Nem nisso eles puderam lembrar o que tinha acontecido há 3 anos e meio, quando Jesus deu a eles a pesca maravilhosa. E eles saíram e foram lançar a rede. Mas os seus olhos estavam como vedados, como se estivessem vedados, como se não pudessem ver. Eles não reconheceram que era Jesus que estava falando. E quando a rede se encheu de peixes, de 153 peixes grandes. Olha que 153 peixes grandes faz um barulho terrível. É difícil a rede não se romper. E Pedro imediatamente lembrou-se e disse: é o Senhor que nos mandou vir pescar. Naquela hora ele abandonou com os colegas a rede e o barco, saltou na água, foi se compor para se encontrar com Jesus. Jesus agora estava marcando, não apenas com palavras. Ele podia ter se aproximado de seus discípulos e ter dito: olha, nesse lugar, há 3 anos e meio, eu chamei vocês
para serem pescadores de homens, e vocês estão aqui para pescar. Mas Jesus não falou nenhuma palavra, simplesmente mandou que eles fossem pescar e repetiu o milagre da pesca maravilhosa. E o Pedro disse: é o Senhor, é o Senhor. Deus nos marca não somente com palavras, mas algumas coisas para que fique em nossa memória. Pedro morreu velho, mas ele nunca esqueceu daquele acontecimento. Ficou gravado em sua memória, marcou a sua vida. Lembre-se das coisas que Deus já fez por você. Lembre-se, o autor da carta aos Hebreus reclamou que os crentes hebreus, eles tinham esquecido de que eles tinham sido não só abençoados, mas tinham também sofrido pelo amor de Jesus, mas tinham esquecido e estavam agora fracassando na fé. Lembre-se, quem sabe estou falando para uma pessoa que já esteve alegre na igreja, já louvou a Deus na igreja, já trabalhou com os cristãos, com os crentes na igreja, mas hoje está afastado da igreja. Lembre-se disso. Lembre-se da mulher de Ló. Eu quero aqui fazer uma oração, não costumo fazer oração no vídeo, mas vou fazer uma oração hoje para que a sua memória volte, as suas lembranças venham à sua memória. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço por esse momento que estou transmitindo a Tua palavra. E eu te peço nesse instante, Senhor, que o Senhor opere na mente, na memória das pessoas que estão vendo e ouvindo esta palavra. No nome de Jesus, eu peço, Senhor, por esta pessoa que um dia te serviu, que um dia pregou a Tua palavra, que um dia cantou os hinos que te louvam, que um dia orou e te adorou e que está afastado dos seus caminhos. Eu te peço, eu te agradeço, eu te louvo, em o nome de Jesus. Amém. Amém.